O poder militar global não está mais concentrado numa única superpotência. Está dividido entre três gigantes que dominam aspectos diferentes da guerra moderna. E essa fragmentação é mais perigosa que qualquer hegemonia já foi. Estados Unidos, Rússia e China não competem no mesmo jogo. Competem em três jogos diferentes, jogados simultaneamente, onde vitória em um não garante vitória nos outros. Washington domina a projeção global, mas não pode usar essa vantagem sem risco de aniquilação nuclear. Moscou tem arsenal atômico devastador, mas não tem economia para sustentar modernização convencional. Pequim cresce militarmente a ritmo industrial, mas nunca testou capacidades em combate real. A pergunta quem é a potência mais forte pressupõe que existe métrica única de força militar. Não existe. Existe mosaico complexo de capacidades que mudam dependendo do cenário, geografia e tipo de conflito. E nesse mosaico fragmentado, erros de cálculo tornam-se fatais. Porque quando ninguém tem supremacia clara, todos superestimam chances de vitória rápida. Poder militar no século XXI não é quantidade de tanques ou tamanho de exércitos. É combinação de variáveis que raramente se alinham perfeitamente. Capacidade de projeção global, tecnologia militar de ponta, sustentação logística, alianças funcionais, arsenal nuclear estratégico, experiência em combate real, capacidade industrial de guerra, resiliência econômica e vontade política de aceitar baixas. Nenhuma potência domina todas essas variáveis simultaneamente. Os Estados Unidos têm projeção global incomparável, mas enfrentam fadiga política após 2 décadas de guerras inconclusivas. A Rússia tem capacidade nuclear devastadora, mas logística convencional deficiente, exposta brutalmente na Ucrânia. A China tem crescimento industrial acelerado, mas zero experiência operacional moderna. E aqui está a armadilha estratégica. Cada potência olha para seus pontos fortes e assume que venceria conflito direto. Washington confia na tecnologia superior. Moscou confia na dissuasão nuclear. Pequim confia no crescimento inexorável. Todas estão simultaneamente certas e erradas, dependendo de qual guerra estamos falando. O mundo não tem mais superpotência militar única capaz de impor vontade globalmente sem contestação. Tem 3 potências regionais com capacidades globais parciais. E essa transição de unipolaridade para multipolaridade armada é historicamente o momento mais perigoso, quando guerras acontecem por erro de cálculo, não por agressão planejada. Os Estados Unidos são, no conjunto geral, a maior potência militar do planeta. E isso não é propaganda nacionalista, é constatação baseada em capacidades mensuráveis que nenhum outro país replica. O orçamento militar americano ultrapassa 800 bilhões de dólares anuais. É mais que os próximos 10 países somados. Isso não compra apenas equipamento, compra pesquisa, desenvolvimento, treinamento contínuo, manutenção preventiva, logística global e capacidade de sustentar múltiplas operações simultâneas em continentes diferentes. A Marinha Americana não tem rival. 11 porta-aviões nucleares em operação, cada um deles projetando poder aéreo equivalente à força aérea de país médio. Submarinos de ataque classe Virgínia, destroyers com sistema Aegis capaz de interceptar mísseis balísticos, capacidade de controlar oceanos globalmente. Rússia e China combinadas não conseguem contestar domínio naval americano em águas abertas. A Força Aérea Americana é tecnologicamente dominante. F-35 entrando em serviço em números massivos. F-22 mantendo superioridade aérea incontestada. Bombardeiros estratégicos B-2 e B-21 com capacidade de penetração profunda. Drones Reaper operando globalmente. E aqui está a diferença crítica. Não é apenas tecnologia, é experiência. Pilotos americanos têm milhares de horas de voo em missões reais. Sistemas foram testados em combate. Doutrinas foram refinadas através de décadas de guerra contínua. Mas a vantagem decisiva americana não é visível em desfiles militares. É logística.
capacidade de mover divisões inteiras através de oceanos, estabelecer bases operacionais funcionais em semanas, sustentar tropas indefinidamente com cadeias de suprimento resilientes. Nem Rússia nem China têm isso. E sem isso, projeção de poder além de fronteiras imediatas torna-se impossível. A verdadeira superioridade militar americana não está apenas em hardware visível, está em infraestrutura invisível que torna esse hardware efetivo globalmente. Rede de inteligência Five Eyes, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, compartilhando informação em tempo real. Constelação de satélites militares fornecendo comunicação segura, reconhecimento global, navegação precisa, cabos submarinos de fibra ótica militares garantindo conectividade mesmo se infraestrutura civil colapsar. Centros de comando integrados coordenando operações em múltiplos teatros simultaneamente. A OTAN não é apenas aliança defensiva, é estrutura militar integrada onde equipamento, doutrina, treinamento e logística são padronizados. Isso permite que 31 países operem como força única quando necessário. Rússia e China não têm equivalente. Suas alianças são bilaterais, frágeis, baseadas em interesse temporário, não em integração profunda. Bases militares americanas espalhadas por mais de 70 países. Isso não é apenas presença simbólica, são pontos de apoio logístico que permitem resposta rápida a crises regionais sem depender de autorização de terceiros. Quando crise estoura no Oriente Médio, os Estados Unidos já têm tropas, equipamento e infraestrutura no local. Rússia e China precisam projetar força através de milhares de quilômetros, o que dilui efetividade operacional. E aqui está o ponto crucial. Essa infraestrutura levou 75 anos para ser construída. Não é replicável em décadas. A China pode construir navios rapidamente, mas não pode construir rede global de alianças confiáveis, bases permanentes em todos os continentes e expertise logística acumulada através de décadas de operações contínuas. Essa é vantagem estrutural americana e é mais valiosa que qualquer armamento específico. Quando o assunto é armas nucleares, a Rússia lidera. E liderança aqui significa capacidade de destruição absoluta, algo que muda fundamentalmente qualquer cálculo estratégico. A Rússia possui aproximadamente 5.900 ogivas nucleares. Cerca de 1.600 estão operacionalmente destacadas, prontas para lançamento em minutos. Isso é capacidade de aniquilar toda a civilização humana múltiplas vezes. E Moscou tem sistemas de entrega diversificados que tornam um primeiro ataque desarmante impossível. Mísseis balísticos intercontinentais lançados de silos terrestres espalhados pela vastidão siberiana. Impossível localizá-los e destruí-los todos simultaneamente. Submarinos nucleares patrulhando oceanos, invulneráveis a primeiro ataque, capazes de retaliação garantida, mesmo se território russo for devastado. Bombardeiros estratégicos equipados com mísseis de cruzeiro nucleares. Sistemas móveis terrestres que mudam posição constantemente. Mísseis hipersônicos que alegadamente contornam defesas antimísseis. A doutrina nuclear russa é explícita. Moscou se reserva o direito de usar armas nucleares se a existência do Estado russo estiver ameaçada, mesmo em conflito convencional. Isso não é retórica vazia, é declaração de política oficial que muda completamente a dinâmica de qualquer confronto direto. Os Estados Unidos podem vencer guerra convencional contra a Rússia em qualquer cenário plausível. Tecnologia superior, logística melhor, treinamento mais efetivo. Mas essa vitória convencional sempre carrega risco de escalada nuclear. E nenhuma vitória tática vale risco de aniquilação mútua. Isso torna a capacidade nuclear russa em dissuasão absoluta, garantia de que a Rússia nunca será invadida ou destruída convencionalmente. Mas aqui está a limitação fundamental do poder nuclear. Só serve como dissuasão. Não conquista território, não projeta influência, não vence guerras imitadas. Apenas garante que ninguém tentará destruir a Rússia completamente. É poder negativo, capacidade de evitar derrota total, não capacidade de garantir vitória. A estratégia militar russa não é replicar capacidade americana de projeção global.
É impossível economicamente e desnecessário estrategicamente. Moscou opera em lógica diferente. Dissuasão nuclear absoluta, combinada com capacidade convencional suficiente para dominar entorno imediato. A Rússia não precisa vencer os Estados Unidos globalmente. Precisa tornar a intervenção americana em seu entorno geográfico tão cara que Washington reconsidere. E para isso, foca em negação de acesso. Sistemas S-400 e S-500 criando bolhas antiaéreas que impedem a aviação inimiga. Mísseis antinavio costeiros, tornando a aproximação naval arriscada. Defesas em camadas, forçando qualquer atacante a aceitar perdas significativas antes de alcançar alvos estratégicos. A guerra na Ucrânia expôs brutalmente as fraquezas convencionais russas. Logística deficiente que não consegue sustentar operações além de fronteiras imediatas, corrupção endêmica que corroge efetividade militar, equipamento que não funciona, suprimentos que desaparecem, manutenção que nunca foi feita, treinamento inadequado de tropas mobilizadas, comando e controle rígido que não permite adaptação tática rápida. Mas nada disso importa em cenário nuclear. Armas atômicas não dependem de logística sofisticada ou moral de tropas. Dependem apenas de funcionamento técnico, e os sistemas russos funcionam. Submarinos nucleares patrulham, mísseis intercontinentais estão operacionais, comando e controle nuclear é redundante e resiliente. A Rússia é potência nuclear de primeira linha e potência convencional de segunda linha. Isso cria paradoxo estratégico. Forte o suficiente para dissuadir ataque existencial, fraca demais para projetar poder além de vizinhança imediata, sem custos proibitivos. E esse paradoxo define limitações fundamentais da política externa russa. A China não é hoje a potência militar mais forte do mundo, mas é a única das três com trajetória clara de crescimento acelerado sustentável. E crescimento sustentado muda equilíbrio estratégico inevitavelmente. A marinha chinesa já ultrapassou a americana em número total de navios. Pequim opera cerca de 370 navios de guerra contra 290 americanos. Mas números absolutos escondem diferenças qualitativas massivas. Navios chineses são menores, menos sofisticados, com eletrônica inferior e tripulações com menos experiência. Porta-aviões chineses são versões modificadas de design soviético obsoleto, incomparáveis aos nucleares americanos. Mas a China está fechando essa lacuna rapidamente. Estaleiros chineses constroem destroyers Type 055, tecnologicamente comparáveis aos melhores navios ocidentais. Submarinos nucleares estão melhorando a cada geração. Terceiro porta-aviões, Fujian, incorpora catapultas eletromagnéticas, tecnologia que só Estados Unidos dominam. E a velocidade de construção é impressionante. China pode produzir navios 3 vezes mais rápido que os Estados Unidos. A Força Aérea Chinesa opera J-20, caça furtivo de 5ª geração. Ainda inferior ao F-35 e F-22, mas existente e operacional, algo que Rússia promete há anos sem entregar em escala. Drones militares chineses estão sendo exportados globalmente, ganhando experiência operacional através de conflitos proxy. Capacidade de mísseis balísticos é formidável, especialmente DF-21D e DF-26, chamados assassinos de porta-aviões, que ameaçam seriamente liberdade de operação naval americana no Pacífico Ocidental. E aqui está a vantagem estratégica chinesa crítica: foco regional. A China não precisa dominar militarmente o planeta inteiro. Precisa dominar seu entorno geográfico imediato: Mar do Sul da China, Estreito de Taiwan, primeiras cadeias de ilhas. E para isso, não precisa igualar capacidade global americana. Precisa apenas tornar intervenção americana naquela região específica tão cara que Washington reconsidere. O problema fundamental chinês não é tecnologia ou números, é a ausência total de experiência em combate moderno de alta intensidade. A última vez que a China lutou guerra real foi em 1979 contra o Vietnã. Foi desastre.
tropas chinesas sofreram baixas enormes contra adversário tecnologicamente inferior. Desde então, 45 anos sem combate real. Nenhum piloto chinês jamais lutou contra a aviação inimiga. Nenhum comandante naval chinês enfrentou batalha marítima real. Nenhum sistema foi testado sobre fogo inimigo. Compare isso com os Estados Unidos. 2 décadas de guerra contínua no Iraque e Afeganistão. Operações na Síria, Líbia, Somália. Pilotos com milhares de horas de voo em missões reais. Sistemas testados e refinados através de combate. Doutrinas ajustadas baseadas em experiência operacional. Essa experiência é insubstituível e a China não tem. Não sabemos se a marinha chinesa consegue operar coordenadamente em oceano aberto sob ataque. Não sabemos se cadeia de comando aguenta pressão de conflito prolongado. Não sabemos se tripulações mantêm moral quando navios começam a afundar. Tudo isso são incógnitas, e incógnitas tornam um planejamento militar extremamente arriscado. A China também enfrenta vulnerabilidades estruturais críticas. Depende totalmente de importação de energia e alimentos que transitam por rotas marítimas vulneráveis a bloqueio naval americano. Estreito de Malaca, por onde passa 80% do petróleo chinês, pode ser fechado por força naval relativamente pequena. Sem acesso à energia importada, economia chinesa colapsa em meses e forças armadas param de funcionar. O futuro militar chinês depende de variáveis imprevisíveis. Se a economia continuar crescendo, se investimento militar se sustentar, se não há conflito prematuro que exponha fraquezas, então China pode alcançar paridade com os Estados Unidos em 15, 20 anos. Mas se crescimento econômico estagnar, se crise demográfica acelerar, se Taiwan forçar confronto antes que modernização esteja completa, então China pode estagnar como potência regional forte, mas não global. Em guerra convencional global total, os Estados Unidos vencem. Projeção de poder, logística, tecnologia, experiência operacional, tudo favorece Washington. Nenhuma outra potência consegue mover exércitos através de oceanos e sustentá-los indefinidamente em combate de alta intensidade. Em conflito nuclear estratégico, a Rússia é a mais perigosa. Maior arsenal, sistemas diversificados, doutrina que aceita uso tático, mas conflito nuclear não tem vencedores, apenas níveis diferentes de aniquilação civilizacional. Em guerra regional no Pacífico Ocidental, a China tem vantagens crescentes. Proximidade geográfica, superioridade numérica local, mísseis antinavio que ameaçam porta-aviões, capacidade de saturar defesas com ataques massivos. Estados Unidos ainda vence, mas a custos cada vez mais altos, eventualmente proibitivos. Em capacidade de dissuasão e defesa territorial, as três são imbatíveis. Ninguém vai invadir Estados Unidos, Rússia ou China. Os custos militares e políticos são absolutamente proibitivos. Em crescimento e modernização contínua, a China lidera. Economia funcionando, indústria militar integrada, investimento sustentado. Estados Unidos enfrentam fadiga política e orçamentos estagnados. Rússia enfrenta estagnação econômica e isolamento tecnológico. O poder militar global não está concentrado numa única superpotência. Está fragmentado entre três que dominam aspectos diferentes. E essa fragmentação cria instabilidade estrutural. Nenhuma tem hegemonia clara. Todas têm vulnerabilidades exploráveis. E erros de cálculo sobre capacidades relativas podem gerar conflitos desastrosos. Vivemos em um mundo multipolar armado, onde três potências dominam tipos diferentes de poder militar e nenhuma tem supremacia absoluta. Isso não é equilíbrio estável, é instabilidade perigosa. Os Estados Unidos dominam o presente, mas enfrentam desafios crescentes à hegemonia que mantiveram por 3 décadas. A Rússia tem capacidade de destruição nuclear que garante sobrevivência, mas não projeta poder além de vizinhança imediata. A China cresce inexoravelmente, mas ainda não sabe se sistemas funcionam em combate real.
A história militar mostra que guerras entre grandes potências raramente acontecem quando uma tem superioridade esmagadora. Acontecem quando há paridade percebida, quando ambos os lados acreditam que podem vencer rapidamente com perdas aceitáveis. E estamos perigosamente próximos desse cenário. O equilíbrio atual é instável. Não existe solução fácil. Apenas a administração cuidadosa de tensões crescentes, e até agora ninguém está administrando particularmente bem. Se você quer entender o mundo real sem propaganda, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui a geopolítica é sem filtro.